Boa noite a todos. Uma alegria estar mais uma vez aqui no Sevel, neste último dia de sessão. É com muita alegria que estamos fazendo a preleção de hoje e nós estamos trazendo para essa data festiva, pois estamos no período de Natal, né? Estamos trazendo o tema evolução da consciência. Evolução da consciência. O espírito, quando ainda habitava o reino animal, segundo a nossa doutrina espírita, era considerado ou chamado de princípio inteligente e ainda atuava pelo seu instinto. Em cumprimento à lei do progresso, ao fazer a passagem do reino animal para o reino humano, ele começa a ter outros atributos, como o livre-arbítrio e também a consciência. Após esse momento da passagem, ele deixa de ser ou de ser chamado princípio inteligente e nós, espíritas, passamos a chamá-lo de espírito ou alma. Espírito quando está no mundo espiritual e alma quando está encarnado em um corpo humano. O livre-arbítrio é a permissão que Deus nos dá de fazermos as nossas escolhas e de decidirmos aquilo que nós queremos. A consciência, eu costumo dizer que ela é como um código de leis, um compêndio jurídico que o nosso Senhor colocou ao lado do nosso pensamento e também da nossa memória espiritual. Memória essa que é a armazenadora das nossas lembranças. Essas leis naturais são exatamente a expressão da vontade de Deus. Elas habitam, desde o princípio, a nossa consciência e são chamadas de leis divinas ou de leis morais. A lei do progresso, que atua em tudo que existe no universo, não poderia deixar esse espírito em fase inicial ao seu bel prazer, posto que isso retardaria em demasia o seu progresso. Era preciso, era necessário, então, pôr um freio nesse tal de livre-arbítrio. E assim, Deus criou essa parceria perfeita do livre-arbítrio versus consciência. A consciência, então, tornou-se um importantíssimo instrumento, ou então uma ferramenta que Deus nos concedeu para auxiliar-nos na nossa evolução, nos ajudar na nossa melhoria e nos impulsionar para o nosso aperfeiçoamento. O arquivo da memória espiritual é imenso, é incalculável. Ele grava como se fosse uma câmera de alta resolução, segundo por segundo, tudo aquilo que acontece na nossa vida. Estejamos nós acordados ou dormindo, e não deixa escapar nada. Nada escapa a essa lente poderosa que grava tudo. Além de gravar o que vivemos nessa presente, nessa atual vida, ele gravou também
tintim por tintim, tudo o que nós fizemos durante todas as nossas vidas passadas. Pensando nisso, será que a gente conseguiria imaginar ou medir o tamanho ou a capacidade de armazenamento deste nosso arquivo de memória, com tantas e tantas informações? Seria essa capacidade maior ou menor que a capacidade de um computador dos mais poderosos que existe, de última geração? Com toda certeza, a nossa memória, ela tem uma capacidade muito maior, mas muito maior do que esses computadores de última geração, até das inteligências artificiais. Por que que ele é muito maior? Porque simplesmente esse armazenamento da nossa memória é ilimitada. Vai gravar pela eternidade. Na lei dos homens, nós sabemos que existe Código Civil, Código Penal, o Código Trabalhista, os tratados internacionais, as tradições, né, das culturas, os usos, os costumes, e etc. E tudo isso buscando fazer justiça, né, dar uma vida regrada para aqueles que convivem juntos. Todos nós trazemos em nossa consciência o código de leis morais ou divinas. E este código também é muito grande, ele é imenso, porque ele engloba todas as áreas onde se necessita ou se faça qualquer julgamento. Ele engloba tudo, nos apontando sempre o que é certo, o que é errado, e nos indicando qual caminho devemos tomar e qual caminho devemos evitar. Esta é a nossa consciência. Sabemos então que as leis divinas são eternas, são imutáveis, mas precisamos entender que, por serem muitas essas leis divinas, no nosso caso, essa lei ela é dinâmica. No nosso caso, essa lei divina, ela é dinâmica. E ela, por ser dinâmica, ela está sempre acompanhando a nossa evolução. Sempre acompanhando a nossa evolução. Se nós fizermos uma comparação observando as leis dos homens, nós veremos que essas leis que temos se apresentam para nós somente na fase adulta, após os 18 anos. Porque quando ainda crianças éramos, aprendemos leis, entre aspas, mais simples e mais práticas, como, por exemplo, isto pode, isto não pode, isto é feio, isto é bonito, isto é pecado, isto não é pecado. E depois ainda nós continuamos como criança, amparado por um estatuto da criança e do adolescente. O mesmo que nós fazemos com nossas crianças, Deus faz com nós, enquanto nós somos espíritos jovens, espíritos, entre aspas, infantis. Espíritos crianças. Os espíritos, segundo a sua evolução, passam por fases semelhantes às nossas fases como humanos. Por exemplo, nós temos fase infantil, fase juvenil, adolescência, adulto, sênior. Eu estou na criança ainda, tá? O período espiritual infantil, ele se equivale àquele período
vivido pelo homem das cavernas. O homem da caverna era um espírito muito jovem, tinha recém passado da fase animal para a fase humana. Então, era um espírito começando a aprender, fazendo uso do livre-arbítrio e da consciência. Eu imagino que o código moral primitivo é muito pequenino, como é o das nossas crianças, e não jogava toda essa infinidade de leis a um homem da caverna. Só apresentava aquelas leis que ele poderia entender que são leis. Então, eu imagino que para ele a consciência dele apresentava tais leis divinas, como a obrigação de alimentar a sua família, a sua prole, não se alimentar de seres da própria espécie, defender a família de seus predadores e algumas outras poucas coisas mais, sendo que a maioria dos atos e comportamentos do homem primitivo ainda vinha, né, daqueles seus instintos, né, porque ele estava começando a fazer uso do livre-arbítrio e da consciência. Então, muitas das coisas que ele fazia ainda por um instinto, como o instinto de defesa, instinto de se proteger, assim por diante. Em uma segunda fase, então nós já tivemos a infantil, vamos falar da fase espiritual juvenil, que se equivaleria ao período em que o homem foi um ser tribal, vivia em aldeias, ocas, malocas, como se fossem índios. As leis começaram a aumentar para o conhecimento dele, na consciência dele. Então, ele começou naquela época a já ter na sua intuição a lei da convivência. Essas leis começaram a ser implantadas ou disponibilizadas para que ele tivesse esse senso de convivência. Também o direito de posse, isso é meu, isso não é meu, isso é do outro. Os costumes comerciais, vamos fazer uma barganha, este é meu, troco com este seu, né? Chamava mucambo. Fazendo aos poucos crescer as informações que ele tinha acesso nesse código moral ou na consciência. Então aí nós estamos vendo que ela é dinâmica, ela vai mudando. Ao passarem os homens a viver não só no campo, mas também em cidades, tornou-se necessário a ampliação das leis morais. Ou seja, a consciência começou a disponibilizar mais e mais leis morais, leis divinas. E também começou a existir o que? A lei dos homens, que é essas que nós estamos, Código Penal, Código Civil, tá? E essa fase a gente pode compará-la a uma fase de adolescência espiritual. O espírito já tinha passado da infantil, né? E depois, até chegar nessa, aqui já seria, vamos supor, a adolescência. E para a gente não ficar se estendendo demais nisso, porque eu acho que já deu para entender o que eu estou querendo dizer aqui, para a gente não se estender demais, projetemos até os nossos dias de hoje essas mudanças todas que houve na sociedade e também nos comportamentos, nos costumes, e os consequentes incrementos de novas exigências no Código Moral e na lei dos homens. E vamos constatar que este código de leis divina vem agindo de uma forma dinâmica e vem evoluindo junto com a evolução da humanidade.
Eu quero dizer, eu não quero dizer com isso que as leis divinas vêm mudando. Elas não mudam. É claro que elas não mudam, elas são imutáveis. Mas acontece que, à medida que a sociedade evolui, novos artigos não são criados, são revelados, são colocados à disposição, como se fosse mais uma gaveta da memória da consciência para que ele pudesse acessar e fazer uso nesse novo ambiente que ele convive. A cada pensamento, a cada sentimento ou a cada atitude que nós temos, a consciência consulta o Código de Leis Divina e vai folheando rapidamente para ver se aquele pensamento é lícito ou ilícito, se aquele sentimento é moral ou imoral. Então, por exemplo simples. Quando um homem pensa assim, prestem atenção, nossa, como a Dona Maria está gordinha, não é, Dona Maria? Lá vai a consciência como um raio. Heitor, por que você falou isso? Então ela vasculha o código e confere. Bem, gordinha até pode. Mas se você tivesse falado como ela está gorducha, aí não pode. Aí você já estava ofendendo. Aí você está cometendo uma infração. Em seguida, esse mesmo homem pega o carro e, chegando no semáforo, o sinal fica vermelho. Aí ele olha para baixo, olha para cima, olha o retrovisor. Não tem ninguém, ele está sozinho no semáforo, mas está vermelho. E como ele não vê ninguém, ele passa o sinal vermelho. Rapidamente a consciência age e lê no código que passar com sinal vermelho é ilegal. E automaticamente a consciência dá uma ordem para que o dono da consciência receba uma descarga de adrenalina e o motorista recebe aquele friozinho na boca do estômago. Não é assim? A gente não sente um friozinho na boca do estômago quando está fazendo alguma coisa errada? Eu acho que todo mundo já sentiu esse friozinho, não é verdade? Avisando, isso está errado, está errado. Então, quando estamos cometendo um erro, nós sentimos aquele gelo, aquele friozinho na barriga. Mas como não tinha ninguém vendo, né? A gente pensa, ninguém viu. Vai passar batido, não é assim que a gente pensa? Ninguém viu. A gente pensa exatamente assim. Pois então, gente, isso não vai passar batido, não. Vocês se recordam que eu falei da câmara de alta evolução, né? A câmara de alta definição, filmando tudo o tempo todo, gravando tudo, segundo por segundo, e mandando para a nossa memória. Pois é, está tudo gravado na nossa memória. E nós vamos, de quando em vez, lembrar e pensar assim: puxa, eu passei o sinal vermelho. Será que alguém viu? Será que alguém anotou a placa? Será que eu vou receber uma multa em casa e eu não estou nem sabendo que vou receber porque alguém viu? E volta aquele friozinho, né? E com o tempo não vindo multa ou punição, o motorista esquece e acha que já passou tempo, está tudo certo, né? Está tudo certo. Mas o problema é que não está certo, não. Tudo ficou gravado no nosso imenso arquivo de memória.
A gente não consegue parar essa gravação e muito menos deletar, que fala, né? Apagar o que já foi gravado. Pois é, gente. A coisa é muito séria. Nós nos vigiamos o tempo todo. E gravamos todos os nossos erros e os nossos acertos na nossa memória. Então, quando nós deixamos essa nossa vida e partimos para a vida espiritual, levamos conosco o nosso patrimônio. Não é dinheiro, não. Patrimônio moral. Esse que está aqui do meu lado esquerdo. E do lado direito eu estou levando o meu arquivo de memória. E junto com eles dois, lá se vai a minha incansável consciência. Está ali, cuidando dos dois. Heitor, mas essas memórias vão se alojar aonde? No meu corpo espiritual? Ou seja, no meu perispírito? Tá certo isso, Heitor? O que vocês acham? As memórias se alojam no nosso perispírito? Não, gente. Não. Não é bem assim. Não é como muitos pensam. Apesar de isso não estar totalmente errado. Mas não é bem assim. O nosso perispírito, vamos entender uma coisa aqui. O nosso perispírito é como se fosse uma tela de televisão. Não tem TV de plasma? Uma tela de plasma de televisão. E transmite aquilo que lhe é enviado. Ok? Não está na tela tudo que a gente assiste na televisão, tá? Não. Alguém envia e a gente assiste. Ok? E é então que a tal consciência, agindo tal qual um diretor de um programa de TV, diretor esse que tem que mandar para o ar tudo que está no script, ele manda para a nossa tela de plasma, ou seja, a imagem visual do nosso perispírito, tudo aquilo que ele encontra de errado e de certo na nossa memória espiritual. Então a nossa consciência faz igual o diretor da TV, manda tudo para o nosso corpo espiritual, aquilo que está gravado na nossa memória. E a consciência, dá um exemplo grosseiro para todo mundo entender. A consciência age mais ou menos assim. Encontrou na nossa memória um crime que nós cometemos, manda um jato de tinta vermelho para o nosso perispírito. Encontrou um roubo e vai uma tintinha marrom lá. Encontrou um suicídio, vai uma tinta cinza. Encontrou um assassinato, tinta preta. Olha como está ficando bonito o nosso perispírito. Por outro lado, ele também manda as coisas boas. Então, se tem uma caridade, vai uma tinta amarela. Se tem bondade, vai uma tinta azul. Se tem amor ao próximo, aí já vai uma tinta lilás. Se tem paz, esse todo mundo sabe, né? Vai uma tinta branca. E assim, vai formando e formatando a imagem visual do nosso perispírito. Então, o que existe no perispírito, tá, é a reprodução daquilo que está nas nossas memórias. Então, quando um outro espírito chega perto e vê o perispírito de um espírito,
amigo, seja lá o que for, ele já vai ver que aquele espírito tem problema disso, tem problema de suicídio, ou é um espírito caridoso, ou tem uma aura muito bonita, então é uma pessoa boa, caridosa, amorosa, entenderam? Agora, eu tenho assim a impressão que vocês devem estar perguntando, mas por que que o nosso perispírito apenas reflete e não armazena as nossas memórias? Vamos responder. Imaginem se a nossa memória, tudo que acontece com a gente, fosse armazenada no nosso perispírito. Quando o espírito, ou então a alma, o nome que quiserem, ou então a inteligência, conforme queiram, quando esse ser inteligente fosse habitar um outro planeta, com diferentes fluidos e diferentes vibrações, ele teria que deixar na Terra o seu corpo perispiritual como se fosse uma roupa, uma batina, tirou e largou, e assumir os fluidos daquele outro planeta ou aquele outro mundo e formatar o seu corpo perispiritual lá. Senão ele não consegue viver naquele outro planeta. Então, se o procedimento é esse, como é que vai deixar o seu perispírito aqui e largar todas as memórias junto? E vou para lá sem nenhuma memória? Então, isso dá para entender que ele não deixou as memórias ali. Então, ela não estava no perispírito, ela estava apenas sendo refletida no perispírito. E ao assumir um novo perispírito em um mundo diferente, a memória espiritual vai fazer refletir neste novo corpo espiritual, formatado com fluidos diferentes, tudo que é bom ou que é mal, e tudo que o espírito pensa, sente ou as formas com que ele age. Então, dependendo da formatação que ficou no perispírito, também será a vibração que ficou neste perispírito, ou nesse espírito. E assim, ele só se sentirá confortável em ambientes que estejam presentes, né, ou que tenha convivência com espíritos que têm uma evolução e vibração semelhantes à dele. Tá claro? Por exemplo, vamos falar um exemplo, vamos fazer exemplos bem simples para ficar bem claro. Um cantor sertanejo usando uma bota, né, de avestruz, caríssima, calça, né, agarrada, chapéu Panamá, entrando no Teatro Municipal. Opa! Onde todos se vestem de smoking e ouvem música tocada por orquestra filarmônica. Ele vai se sentir bem lá. As outras pessoas vão olhar para ele e vão sentir bem com a presença dele. Essas situações não são um castigo de Deus, pois Deus não castiga. Deus é infinita bondade. Nem mesmo julgar Deus não nos julga. Deus simplesmente faz as leis. E cabe a nós escolhermos pelo nosso livre-arbítrio o que nós queremos para nós. E isso tudo é resultado das nossas escolhas. Então, se nós caminharmos fazendo o bem, espalhando o amor, o nosso perispírito será colorido como se fosse um dos mais belos trajes que se possa imaginar. Mas se caminharmos na contramão disso, teremos um vestuário, um perispírito, a imagem que melhor se identificar com o nosso baixo patrimônio moral. Por isso,
Meus irmãos, às vezes a roupa de marca, linda, maravilhosa, magnífica e muito cara que a gente compra aqui na Terra, e em virtude dessa alta despesa, a gente não consegue, por ficar endividado, fazer uma caridade. Ou às vezes a gente não consegue doar alguma coisa para agasalhar um maltrapilho. Essa roupa magnífica que eu comprei pode se tornar ao mesmo tempo, na compra lá no mundo espiritual, das roupas esfarrapadas que eu virei usar lá na minha vida futura. Ok? Hoje em dia, nós ouvimos muito falar que precisamos expandir a nossa consciência. E vocês todos entenderam que hoje, pelos nossos estudos aqui, que a nossa consciência dinâmica ela vai se expandindo à medida que a gente vai evoluindo. Então a gente ouve que a gente precisa expandir, ganhar consciência. E muitas pessoas pensam que isso é expandir a consciência é se conhecer, o autoconhecimento, conhecer os outros, ou tomar conhecimento de tudo que está acontecendo à nossa volta. Sem dúvidas que é muito importante nós nos autoconhecermos, bem como é importantíssimo aprender a conhecer os outros. Também estarmos informados de tudo o que acontece e ainda sermos participativos nos assuntos que dizem respeito ao nosso ambiente de convivência, o nosso ambiente social. A expansão ou ampliação da consciência não é só isso. Ela vai muito além disso. Muito além. Ela é muito mais transcendental, pois ela vai acessar os códigos mais sensíveis da lei divina. Ela está lá em alto nível. A expansão da consciência é lá em cima. Só conseguiremos expandir realmente a nossa consciência quando nós finalmente nos despojarmos desse mal que nos assola, chamado orgulho. Nos livrarmos da tal da vaidade, do egoísmo e, principalmente, nos desprendermos dos bens materiais e também nos desapegarmos dos títulos de nobreza. Eu sou doutor, eu sou juiz, eu sou cardeal, eu sou general. De que valem esses títulos? Então, quando a gente se despojar disso tudo, é que a gente vai conseguir expandir a nossa consciência. A expansão da consciência acontece quando nós buscamos fazer o quê? Fazer a vontade de Deus. Expandir a consciência é buscar fazer a vontade de Deus. Como assim? Seguir o evangelho de amor que Jesus nos deixou. Ampliar a consciência é navegar constantemente nos meandros das virtudes. Expandir a consciência é acessar as virtudes, como a piedade, como a bondade, o perdão, a tolerância e principalmente o amor ao próximo. E este amor ao próximo é o principal.
E a gente só consegue amar ao próximo praticando uma coisa: caridade. A gente só acessa o amor ao próximo fazendo caridade. E por falarmos em caridade, nós estamos hoje nos aproximando do Natal, que é a data mais festejada da comunidade cristã. Neste dia ocorre intensa troca de presentes entre familiares, namorados, amigos. Eu acho muito justo. Eu acho correto nós presentearmos aqueles que nos são próximos, aqueles aos quais nós temos afinidades. Mesmo assim, fica no ar uma pergunta: de quem é mesmo a data de nascimento, 25 de dezembro? Quem é o aniversariante que estamos festejando? Seria Jesus Cristo que nasceu nesse dia há 2024 anos atrás? Todos vão responder sim. É o aniversário de Jesus. É ele o aniversariante. É ele que tem que ser festejado. Então, se todos concordamos que estamos comemorando o aniversário de Jesus, se estamos comprando muitos presentinhos, eu peço que cada um indague a si próprio. Cada um se faça essa pergunta: qual é o presente que eu comprei para Jesus? Qual foi o presente que eu comprei para o aniversariante? Heitor, Jesus construiu o planeta Terra, ele tem tudo. O que eu posso dar para ele se ele já não tenha? Tudo eu faço, Heitor, para dar um presente para Jesus. Jesus nos ensinou como é que nós temos que fazer para presentear ele. Ele disse claramente para nós, dizendo assim: tudo aquilo que fizeres aos meus pequeninos é a mim que farás. Tudo que fizeres aos mais necessitados é a mim que farás. Então nós não vamos fazer caridade para o pobre, nós estamos dando presente para Jesus. Vamos aprender a dar presente para Jesus e não precisa ser só no Natal, não. Nosso Mestre e Senhor, ao dizer isso, ele estava nos ensinando simplesmente uma coisa: nos ensinando a fazer caridade. Esse ensinamento era para que nós aprendêssemos a fazer caridade. Nós somos espíritas e a nossa doutrina cansa de falar para nós: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Quantas vezes cada um de nós já ouviu isso? Em resumo, meus amigos, a estrada chamada caridade que Jesus nos ensinou, ela é maravilhosa. Mas para enxergarmos ela maravilhosa, basta que a gente comece a caminhar por ela. Aí a gente vai ver que ela é maravilhosa. Ao mesmo tempo, a lei de Deus é bondosa, é generosa, e basta que nós usemos o livre-arbítrio para fazermos o bem ao próximo, que nós veremos e aprenderemos e entenderemos quão bondosa é a lei de Deus. E finalizando, eu encerro dizendo que nós precisamos aproveitar a festividade de Natal
para fazer Jesus Cristo nascer de verdade na manjedoura do nosso coração. Façamos Jesus nascer de verdade na manjedoura do nosso coração. Só assim, seguindo este que é o maior modelo que Deus nos enviou, iremos evoluir, expandindo a nossa consciência e cumprindo as leis divinas. Um Feliz Natal a todos vocês e aos seus familiares e muito obrigado por me ouvir. Que assim seja.